Jeito eficaz para você medir o seu emagrecimento. E não é a balança. Para quem está assistindo esse vídeo no gravado aqui no Insta e também para quem está no YouTube, pode passar esses primeiros minutinhos, tá certo? Inclusive, quem está no YouTube assistindo o gravado tem a opção de acelerar, tá certo? Mulherada linda, muito bem-vindas! Já coloca para mim aqui nos comentários quantos quilos vocês querem emagrecer. Falando em quilos, é isso que a gente vai falar hoje. Qual que é a melhor forma de você medir o seu emagrecimento? Porque pesar, inclusive, quando você se pesa na balança, você pode engordar. Vou explicar o que acontece. Bom, tô vendo aqui que o Insta está comunicando a minha live. Ó, vou até mostrar para vocês o que eu trouxe aqui. Vou explicar sobre isso. Quem sabe o que é isso? Isso aqui é uma balança de bioimpedância. Vamos falar sobre. Bom, então é o seguinte, tá? Duas coisas para falarmos hoje na nossa live, na nossa aula. Quem tá aqui comigo, quem tá entrando, Lore, maravilhosa, Maria, já me conta aqui nos comentários quantos quilos vocês querem emagrecer. Se vocês são as pessoas que estão o tempo inteiro lá pesando, usando a balança para mensurar, para medir o resultado de emagrecimento de vocês. Já quero saber, me contem. O que acontece, tá? Isso é uma coisa que eu explico muito para as minhas pupilas, para minhas alunas. A balança, ela está longe de ser a melhor forma de você medir o seu emagrecimento. E assim, tem muita coisa aqui para eu falar para vocês sobre isso, mas eu vou falar assim o principal de tudo, tá? O que acontece? Existe uma diferença muito grande entre você perder peso, né? Ou seja, eliminar peso, perder quilo e você emagrecer. Quando uma mulher chega para conversar comigo, eu sempre pergunto, né? Quantos quilos você quer emagrecer? Porque é diferente de quantos quilos você quer perder. Gé, qual que é a diferença? A diferença é que o nosso peso, ele não é só gordura. Então, a gente tem que ter esse nível de entendimento e consciência que o nosso corpo, ele não é só gordura. Isso quer dizer que quando você pesa na balança, por que quando você tá com, por exemplo, um casaco ou um calçado pesado, você sobe na balança, vai pesar mais? Ou seja, o número na balança não é sobre a gordura que você tem no seu corpo. E o que você quer quando você fala que você quer emagrecer, quando você fala que você quer perder peso, é você eliminar a gordura do seu corpo, certo? Que você olha lá no espelho, te incomoda, né? A pochete, enfim, as gorduras no braço, na perna, no rosto. Faz sentido? Então, por que a balança não deve ser a principal? Você pode sim, tá? Se pesar de vez em quando para saber ali quantos quilos que você tem, mas não é através de uma balança tradicional. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre a balança de bioimpedância que eu tenho já há anos. Deixa eu pensar aqui. Devo ter uns 6 anos a balança de bioimpedância. Eu trouxe ela comigo do Brasil. Já viajou comigo para a Irlanda, agora tá aqui em Portugal. Então, saibam disso, tenham essa consciência. Eu sei que a maioria de vocês tem essa coisa que vocês são presas ao número da balança, parece uma coisa. Quantas de vocês exageram no final de semana e aí chega na segunda-feira, vai lá e pesa e o número da balança aumenta e vocês acham que vocês engordaram? E na maioria das vezes é retenção de líquido, você tá inchada, isso não significa gordura, tá?
Além disso, tem uma outra coisa que acontece. Para quem começa a treinar, né, vai para academia ou treina em casa, começa a aumentar a massa magra, e isso é muito positivo para o processo de emagrecimento. Quando você aumenta a sua massa magra, o peso na balança, o número na balança aumenta. Coloca para mim aqui nos comentários quem já aconteceu isso, de você, de repente, tá comendo certinho, fazendo tudo certinho, tá indo pra academia, e aí você se pesa, ou o número da balança nem mexeu, ou ainda aumentou. Aí você pensa assim, como assim? Eu engordei? Não, você não engordou, porque engordar é sobre gordura. E o peso na balança, o número da balança, não é só sobre gordura, é sobre massa magra, a água que você tem no seu corpo, o seu cabelo, se você tiver com roupa, o seu osso, tudo isso é o número que você vê na balança. Então, quando você está num processo de emagrecimento, a balança não pode ser a principal forma de você medir os seus resultados. Porque se você fizer da balança a principal ferramenta, muito provavelmente você vai se frustrar. Porque, inclusive, se você se pesa de manhã, você tem um peso. Se você se pesa de tarde, você tem outro peso. E se você se pesa de noite, você tem outro peso. Na maioria das vezes, todas nós, não é só você. Quando a gente se pesa de manhã e depois a gente se pesa à noite, tem uma diferença aí de 2 quilos. E aí, você acha que você engordou 2 quilos num dia. Olha que loucura isso. Meu Deus do céu. É óbvio que você não engordou 2 quilos num dia, você apenas está inchada da alimentação que você teve durante o seu dia, ou enfim. Por isso, então, que, por exemplo, quando uma pupila minha, uma aluna minha, uma mulher que vem conversar comigo aqui no direct, no Insta, me fala, ai Gé, eu engordei 2 quilos de ontem para hoje. Mentira, não engordou. Sabe o que eu costumo falar? Que 1 ou 2 quilos na balança não significa nada. Nem positivo, nem negativo. Se você foi lá, se pesou e deu menos 2 quilos, 1,5 kg, desculpa te falar isso, mas talvez aquilo ali não é um resultado. E a mesma coisa ao contrário, tá? Então, busquem esse conhecimento, sabe? Tem muito conteúdo na internet que fala sobre isso, sobre essa coisa de você entender que o seu corpo não é só gordura. Aliás, o seu peso, né, o número da balança não é só sobre a gordura, e o que você quer é saber o seu resultado de gordura, que o que você vê aí que tá sobrando, que você olha no espelho e você vê que tá sobrando, é gordura, não é a massa magra, tá? Então esse é o principal de tudo, que vocês tenham esse conhecimento, tá? Já agora, ok, Gé, mas então como que eu vou medir o meu resultado de emagrecimento? A melhor forma... era pra eu ter trazido aqui, esqueci. Droga. A melhor forma de você medir o seu resultado de emagrecimento é através das roupas. Eu sempre brinco que as roupas não mentem. Tem aquela calça jeans que não estica, né? Aquela calça jeans ou aquele vestido, aquele casaco. Eu lembro que quando eu tava em sobrepeso, eu trabalhava num escritório e o meu casaco era social e chegou um momento que ele não fechava mais. Ali eu senti assim, eu falei assim, meu Deus. Então aquele casaco, ele era um parâmetro pra mim. Quando ele começou a fechava um botão, até que chegou um momento que fechou todos os botões e ficava super folgadinho no meu corpo. Isso acontece quando você coloca uma calça, um vestido. Então as roupas não mentem. É a melhor forma de você saber se você tá emagrecendo ou não, e não o número da balança. Faz sentido? Coloca pra mim aqui nos comentários quem já aconteceu isso, porque acontece mesmo. Você tá lá no seu processo de emagrecimento, você sobe na balança, a balança não mexe, não tem resultado nenhum, só que as suas roupas estão ficando mais largas. Aí você fala, meu Deus, mas essa calça não entrava, não fechava. E o meu peso na balança não mexeu, ou ainda aumentou.
Aí você fica, como assim? E aí eu deixo aqui uma reflexão para vocês, tá? Dentro do meu método Autoconsciência Alimentar, da minha mentoria, a gente faz um exercício que é sobre você ter clareza dos seus porquês do emagrecimento, tá? Ou seja, você lista 10 ganhos que você vai ter quando você emagrecer, que você vai estar na sua melhor versão física, são os teus porquês do emagrecimento. E o principal de quase que todas as mulheres é se sentir bem nas suas roupas. Olha que loucura! Quem aqui? Conversem comigo, que vocês estão muito quietinhas. Maria, Naya, Cris. Quem aqui tem um dos motivos de querer emagrecer é se sentir bem nas roupas? Você fala assim, nossa, o meu sonho é eu poder escolher as minhas roupas e não eu vestir as roupas que me cabem. É eu conseguir ir numa loja, olhar uma roupa e colocar e cair como uma luva. É eu em casa, quando eu quiser sair, qualquer roupa que eu coloque, pronto, boto um acessório ali, um batonzinho, tô pronta. Quem é que sonha com isso? Porque eu tinha esse sonho. Eu nunca fui obesa, né? Eu tinha 7,5 kg a mais, que já mexia muito com a minha autoestima. Por isso que eu sempre digo que não importa se são 3 quilos, 5 quilos, e aí eu tô falando de quilo, né? Porque fica fácil de vocês entenderem. Mas não foi o número da balança que me deixou feliz. Até porque, já vou explicar daqui a pouquinho. Hoje eu peso quase igual que eu pesava, porque aumentou minha massa magra. Mas o meu número de manequim, as roupas que eu uso, né, as fotos quando eu faço antes e depois, obviamente eu emagreci, tá? Então eu tinha esse porquê. Eu sonhava com o dia que me vestir não ia ser uma preocupação, certo? Então, por que quando eu quero emagrecer, o que me importa mais é o número da balança? O que tem que importar é você estar alcançando os teus porquês do emagrecimento. Então, imagina que um dos teus porquês é se sentir bem nas suas roupas. E o outro é você começar a se olhar no espelho e você se sentir bem. Você olha assim e fala, nossa, eu tô começando a gostar do que eu vejo. Porque quando a gente tá em sobrepeso, eu sei, a gente olha, a gente fica... Eu, pelo menos, fazia isso. Primeiro que eu já evitava olhar. Quando eu olhava, eu ficava numa noia, eu ficava me apertando, fazendo assim, vendo que eu tava... que tinha... Enfim, que eu tava em sobrepeso, que tinha dobra, que tinha celulite, que tinha flacidez. E então, imagina que você... já sente que você tá entrando nas suas roupas, aí você vai pro segundo porquê, você olha no espelho, você já começa a gostar do que você tá vendo. Que mais? Um outro porquê do emagrecimento, eu era fotos, eu sempre amei fotos, então imagina que você já começou a fazer mais foto de corpo inteiro, ou você já tá fazendo selfie, você já tá gostando que seu rosto já tá mais magrinho. Então você já conquistou você já tá conquistando vários porquês do emagrecimento e você tá preocupada com o número na balança? Se você nunca nem falar pra ninguém, nunca nem vai saber quanto que você pesa. Se alguém perguntar pra você quanto que você pesa, você pode dizer assim, não sei, faz tanto tempo que eu não me peso. Eu sou essa pessoa. Na verdade, eu até trouxe aqui a balança de bioimpedância pra mostrar pra vocês. Eu não lembro a última vez que eu subi nela. Não lembro. E também não tô nem um pouco interessada, porque assim, não faz diferença na minha vida. Essa que é a verdade. Cris colocou, ter mais disposição no dia a dia. Olha só, esse é um outro motivo. Maravilhoso, Cris. Então imagina que você tem lá um outro porquê que é ter mais disposição. Que você tá ofegante, você não consegue nem subir uma escada, você não consegue brincar com seus filhos. E aí você percebe que você já tem mais disposição, você tem bom humor. E aí você tá focado no bendito do número da balança, entendeu? Você tá atingindo todos os teus porquês, mas você tá ali, ó, preocupada com o número da balança. Sendo que o número da balança não te dá resultado de emagrecimento, mas sim peso. E o seu peso não é só sobre gordura. Como eu falei no início dessa live, no início dessa aula, o nosso peso não é só gordura. Já agora, o que você vê que sobra, que pula aí, né? As banhas que pula por fora da roupa, você bota uma calça e faz assim, né? Isso é gordura. E se você botou a calça e já não pulou mais pra fora, você emagreceu, independente do que tá lá na balança, tá?
Então, mulherada linda, espero que faça sentido isso pra vocês. Eu sei que não é fácil, porque a maioria de vocês tem muito enraizado essa coisa da cultura da dieta. E quem faz dieta é peso. Eu já atendi pupilas que já participaram de desafios de competição de peso, que era uma loucura. Que inclusive quem não perdia peso saía do desafio, perdia, sabe? Uma coisa assim que você fica focada ali no peso na balança. E não é isso que importa. No fim das contas, vamos pensar o seguinte, tá? O que vocês preferem? Imagina que você tá pesando, sei lá, 80 quilos, tá? E a sua meta é pesar 60 quilos. Aí, vamos supor, tá, que você tá pesando 65 quilos, ou seja, você ainda tem 5 quilos que você gostaria de eliminar, certo? Só que todos os teus porquês você já atingiu. Você já tá se sentindo super bem nas suas roupas, você se olha no espelho e você gosta do que você vê. Fotos não é mais um problema pra você. Você namora de luz acesa, que antes você não fazia. Você anda de biquíni na praia, caminha super tranquila, despreocupada. Aí você vai dizer que você ainda tem 5 quilos pra perder? Tipo, mas a minha meta era 60. Tá, você tá com 65, já alcançou todos os teus porquês do emagrecimento e você tá preocupada com o número na balança? Que você não atingiu a meta, que você ainda tem peso pra emagrecer? Porque isso é loucura. Eu tenho alunas minhas, pupilas minhas que me falam, Gé, é que eu tinha uma meta e eu não alcancei essa meta. Tá, tudo bem, mas você já tá se sentindo bem que você... Não, já tô. Só que eu achava... Gente, vocês ficam presas num número na balança. Sem contar que conforme a gente vai ganhando idade, isso muda também, né? A nossa estrutura do nosso corpo. Se você já foi mãe, isso muda também, né? Não sou mãe ainda, mas eu sei que isso muda, impacta. Então, por exemplo, lá quando você tinha 20 anos, que você queria, sei lá, que você achava que seu peso ideal era 60 quilos, pode ser que agora, que você tem 30, 40, 50, já não vai mais fazer sentido esse peso. Porque você vai ficar muito magra, porque a sua estrutura do seu corpo é outra. Então, parem de novo, tá? De ter a balança como a principal forma. Não quer dizer que vocês não podem se pesar para ter uma noção, tá? Eu indico assim, ó, pesar uma vez por semana, ou assim, uma vez a cada 15 dias, tá? E aí que vem então a dica para quem é a louca da balança. Eu super indico, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Quem puder, adquira uma balança de bioimpedância ou então pague para fazer a avaliação de bioimpedância. Eu sinceramente eu tô muito tempo longe do Brasil, né? Assim, já faz 6 anos, vai fazer 6 anos. Então, essa balança eu comprei há 6 anos atrás. Eu acho que eu paguei nela, tipo assim, na época, tá? Uns R$400. Eu não sei quanto que tá agora. Eu podia ter pesquisado isso pra vocês? Poderia, mas não lembrei de fazer isso. Mas vocês podem colocar no Google, balança de bioimpedância. Essa aqui é uma que ela solta aqui, ó, tá vendo? E aí você segura, né, com as duas mãos. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você não vai ter só a informação do seu peso, mas sim você vai ter a informação dos seus percentuais. Aí é diferente. Por quê? Imagina que o seu peso não mexeu, só que você viu que baixou seu percentual de gordura. E isso sim é maravilhoso. Eu, quando faço a bioimpedância, como eu falei, já faz tempo aí que eu não subo nessa balança. Porque assim, eu tô zero preocupada. A minha preocupação são as minhas roupas. Se eu percebo que uma roupa tá mais apertadinha, eu fico, tem que ter uma atençãozinha aqui. Mas realmente assim, não tenho nem curiosidade de saber. Mas depois eu vou pesar e vou postar nos stories, só pra... Que agora que eu tô aqui falando com vocês, eu pesando. É quanto que eu tô pesando, né? Mas pronto, na bioimpedância você consegue saber seus percentuais. Então, percentual de gordura, a gordura mesmo, a gordura corporal, essa que você vê, tá? Essa gordura que você vê.
Depois você consegue saber também o percentual de massa magra do seu corpo, que isso é muito importante. Quanto mais massa magra, isso ajuda na queima de gordura, é muito positivo, isso é super saudável. Essa minha, aí depende da balança de bioimpedância, mas a minha, né? Você consegue saber também a gordura visceral, que isso é importantíssimo porque a gente tá falando de saúde. Então, eu lembro que tinha uma época que eu andava com essa balança pra cima e pra baixo. Pra quem me acompanha um tempo aqui sabe que lá no começo, quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu tomei Herbalife. E eu vendi Herbalife durante um tempo como renda extra. Então, o que eu fazia? Eu pegava essa balança, botava debaixo do meu braço e fazia... Eu brincava que era a máquina da verdade. Eu levava para as socializações assim, da minha família, fazia todo mundo subir na bioimpedância. Agora nós vamos descobrir aí quem que tá realmente em sobrepeso ou não. E aí, eu tinha primos, eu tinha amigos que subiam na minha balança magros, tá? O que eu quero dizer magros? Você olha e você não diz que a pessoa tem ali alguma questão. Só que quando sobe na bioimpedância, o que aparece? Gordura visceral. Por quê? Aí a gente entra naquele assunto tão polêmico de pessoas que são magras e não são saudáveis. Sim, que são as tais as sortudas, que de sortudo não tem nada. Porque eu sempre falo, sobrepeso é um alerta, é um sinal. E se a gente for olhar assim para um lado positivo, que bom que a gente tem essa sinalização. Porque os magros, eles não têm a sinalização, os sortudos, eles não têm essa sinalização. Então, na maioria das vezes, eles já estão lá com uma diabetes, com colesterol. E a gordura visceral, então, que a minha balança, por exemplo, mostra, é a gordura que você consegue saber em relação à sua saúde. Se você se tá alta, é propenso aí de você desenvolver alguma doença, tá? Então tem a visceral, depois ele mostra também metabolismo em repouso e mostra também idade biológica. E a idade biológica é bem legal também. Eu causava um monte na minha família com essa balança, porque aí a visceral estando alta, dava lá que a pessoa tem, sei lá, 25 anos e dava que ela tinha 50. E ela ficava, oh meu Deus, eu dizia, pois bem, né? Bora aí cuidar da alimentação. Então, para quem tem essa coisa da balança, que tem muita dificuldade, adquire uma balança de bioimpedância, tá? Já que você tem aí que você quer... Nossa, eu já ouvi, né, de mulheres dizer que se pesam todo dia, tem balança no banheiro e se pesa todo dia. Gente, pra quê? Essa é a pergunta. Pra quê que você pesa todo dia? O que isso te ajuda? Isso é uma coisa positiva pro seu processo de emagrecimento ou te deixa mais noiada, mais neurótica? E aí tem gente que fala assim, não, já é porque eu preciso, né, tá ali ciente, tô no controle e tal. Será mesmo? Será mesmo que é isso? Ou você tá contando aí historinhas na sua cabeça? De novo, as suas roupas não mentem. Se você engordou, a sua roupa vai te dizer. Você não precisa nem se preocupar que você precisa pesar todo dia, porque a sua roupa vai te dizer. Claro, né? Se é o caso de você não usar também só leggings, né? Roupas que, pronto, tem elástico. Eu, por exemplo, quando eu morei na Irlanda, pra quem não sabe, a Irlanda é um país muito frio, chuva, vento, céu cinza. Lá é muito comum você engordar sem perceber, porque a gente usa muito, era uniforme. Todos os dias, legging preta e uma camisa qualquer e um casaco daqueles de chuva. Então você tá tão escondido embaixo das suas roupas e você vai engordando que você nem percebe, porque vai esticando. E aí quando chega assim um verãozinho que tem lá, ou que você quer viajar para um outro país que você vai pôr um biquíni, aí você fala, meu Deus, aí que você percebe, né? Mas não é o caso para quem está no Brasil, não é mesmo? Ou até mesmo aqui em Portugal, enfim. Então é isso, tá certo, mulherada linda? Fez sentido tudo que eu falei? Então, em resumo, a melhor forma de você medir o seu resultado de emagrecimento são as suas roupas. Além disso, como vocês colocaram aqui,
à sua disposição, se olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Fotos é bem legal também fazer do antes e depois. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado também é com distorção de imagem, porque às vezes quando você tá em sobrepeso muito tempo, você começa a emagrecer e você tem distorção de imagem. Você tá tanto tempo que você vê aquela imagem sua em sobrepeso, você até faz piadinha que você é gorda, porque eu sou gordinha, e isso dificulta com que você consiga perceber que você está tendo muito resultado. Já tive, tá? Pupila, cliente minha, de sair para comprar roupa com a amiga, querer comprar uma roupa maior e a amiga dizer, amiga, mas essa roupa é muito grande para você, por que você tá levando, né? Então existe ali uma distorção de que ainda é aquele tamanho de corpo, e aí você vai lá e compra uma roupa que é maior do que você tem o seu corpo agora, tá? Então isso também é muito importante estar atenta, porque acontece. Eu já tive distorção de imagem, mesmo depois que eu já tinha emagrecido um tempo, eu ainda vi uma barriga que não existia mais. E eu fui descobrir isso através de autoconhecimento, estudando psicanálise. Para quem não sabe, sou psicanalista, né? Então, temos que estar aí atentas a tudo isso, tá certo? Quando as pessoas ao seu lado muitas vezes falam pra você, não, mas você emagreceu. E você fala assim, não, mas eu não emagreci. Se a pessoa tá te dizendo, principalmente as pessoas bem ao seu redor, seu marido, sua mãe, enfim, uma amiga, e você ainda fica achando que você não emagreceu, sendo que as suas roupas já estão entrando, é aí um alerta para que você investigue. Às vezes é um nível muito pequeno de distorção de imagem, tá certo? Então, pronto, falamos. Balança. Se for para ter uma balança que tenha uma de bioimpedância, se for para ter uma balança normal, que você se pese, então vai uma vez a semana ou uma vez a cada 15 dias. Deixa eu só para finalizar essa aula, essa live, para quem tá assistindo no gravado, para quem tá no YouTube, contar uma coisa bem rápida aqui para vocês sobre o meu resultado. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso, explicar isso. Eu emagreci 7,5 kg, certo? Então eu cheguei a pesar 56,5 kg, o meu máximo foi 64. Eu não quero que vocês comparem aqui comigo, porque tudo tem a questão da minha altura, do meu biotipo, do que eu sempre pesei, tá certo? Então, tô compartilhando aqui com vocês realmente para que vocês entendam na prática. Para quem entrar no meu Insta, no meu feed, já tem de cara um post onde eu fixei com o meu resultado, para falar justamente sobre isso. Então, eu tive 56,5 kg, eu fiquei bem magra, bem magrinha, as pernas magras, fiquei magrela mesmo. E depois eu entrei num processo de eu querer tonificar o meu corpo. Então eu nunca quis ser grandona, ganhar massa magra, ser maromba, nada disso. Mas eu tinha esse desejo de ter um corpo mais durinho, mais torneado. E para isso eu tinha que aumentar minha massa magra. Então eu comecei a focar na musculação, que era uma coisa que eu não gostava. Eu criei o hábito da musculação na Irlanda, no meu intercâmbio, naquela rotina doida que eu tinha. Acordava cedo, 6 horas da manhã, debaixo de chuva, de vento, de frio, só quem mora lá sabe. Eu ia pra academia todos os dias e pronto, depois tinha minha rotina, ia pra minha aula de inglês, pro meu trabalho, que eu cuidava de criança lá. E eu fui aumentando minha massa magra. Com isso, eu cheguei a pesar aí uns 62 quilos, sendo que o meu peso máximo de sobrepeso era 64. Hoje, eu não sei, eu preciso pesar faz muito tempo, mas eu acho que eu devo estar aí com 60 quilos, então varia 60, 61. Percebem? Eu emagreci, eu fiquei com 56,5 kg. Imagina se eu tivesse preocupada com o número na balança, gente. Eu estaria louca. Eu estaria pensando assim, meu Deus, engordei tudo de novo. Percebem? Não faz sentido nenhum. Eu aumentei minha massa magra. Lá nessa foto que tem no meu Insta, no meu feed, mostra certinho, eu bem magrela. Aliás, eu sobrepeso, eu bem magrela e depois eu com a massa magra, a minha perna mais torneada, mais grande também, que é o corpo que eu me sinto bem, que hoje eu mantenho, né, e os meus resultados já há quase 7 anos, em outubro vai completar 7 anos, tá certo? Então eu queria compartilhar isso com vocês na prática, para que vocês parem, entendeu? Parou com isso. Para de ficar ali no número da balança. Isso é loucura, isso só te faz mal, entendeu? Só faz você desanimar, ficar frustrada, ficar ansiosa, achar que você não tá tendo resultado.
Ó, tarefa para essa aula aqui, para essa live. Você vai escolher uma roupa do seu guarda-roupa que vai ser a sua roupa parâmetro. Você vai chamar ela de roupa parâmetro, ou seja, ela não tá entrando, ela não tá fechando, ela fecha, mas você fica lá que você tá quase estourando dela, aí você vai pegar ela e ela vai ser sua roupa parâmetro. E aí toda semana você vai lá e coloca ela. Ai, já, mas aí se não entrar eu vou ficar frustrada. Não faz mal, ela é uma roupa parâmetro, ela é pra isso, pra você ir sentindo que ela quase fechou, que agora ela fechou, que agora ela tá mais folgadinha, certo? Façam isso, tá? Além de, se você quiser fazer foto de antes e depois, eu sei que quando a gente tá em sobrepeso a gente não gosta de fazer foto, mas façam, porque depois, ter esse antes e depois é tão gostoso de ver, porque vocês vão ter o depois de vocês. Então faça uma foto de antes, mesmo que você não esteja se sentindo bem, faça hoje essa foto, porque daqui a pouco você é um case de sucesso. Você está inspirando outras mulheres. Se você não tiver essa foto, você nunca vai conseguir fazer o tal do antes e depois. Então faça hoje essa foto, tá certo? Bom, falei bastante, espero que tenha feito sentido, tá certo? Para quem está no YouTube assistindo gravado, curte aqui esse vídeo, por favor, e se inscreve no meu canal. Para quem está no Insta, link na bio, entra, que tem um grupo VIP onde eu aviso sobre as lives, sobre os temas das lives, tá? Então entra para esse grupo, é gratuito. E se você que tá aqui, me acompanha, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não me conhecia, eu tenho um método de emagrecimento sem dietas, o Autoconsciência Alimentar, então te convido a conhecer, as inscrições estão abertas. Clica no link, quem tá no Insta, na minha bio, tem lá uma página com todas as informações. E para quem tá no YouTube, eu vou deixar na descrição deste vídeo, tá certo? Sempre falo, tenha pressa de começar e tenha paciência para esperar pelos resultados. Quando a gente fala de um emagrecimento sem dietas, a gente tá falando de um emagrecimento definitivo, tá certo? Um emagrecimento saudável e adeus efeito sanfona, tá certo? Então, beijo, beijo, beijo e até amanhã.